estabilidade no seio do seu partido. Não houve eleição do novo corpo diretivo do Conselho Nacional da Juventude. 20 de janeiro é uma nova data para a realização da Assembleia do Conselho Nacional da Juventude. Está no país uma delegação ao convite do Presidente da Câmara Distrital de Cantagalo. ONG ligada à atividade caritativa e humanista oferece materiais e equipamentos às instituições da Polícia Nacional, Hospital e Presidência da República. Boa noite. Aurélio Martins, líder do MLSTP-PST, obteve 77% de votos expressos dos conselheiros do seu partido para continuar na sua liderança. Foi numa votação no Conselho Nacional do referido partido, realizado este sábado na sua sede. Estava em análise uma proposta que apontava para a realização ou não do Congresso Extraordinário do referido partido. A grande maioria dos conselheiros decidiu pela não realização do Congresso, ou seja, numa proporção de 134 conselheiros contra a realização do Congresso e 36 a favor. No entanto, o presidente dos social-democratas apelou para a necessidade de se restaurar a coesão no seio do seu partido. Aurélio Martins fez esta afirmação na abertura do último Conselho Nacional do MLSTP para 2017. Uma das a coesão e a unidade no seio do referido partido. Aurélio Martins destacou a necessidade de se reestruturar o seu secretariado nacional. No quadro do espírito de unidade e a coesão interna, vamos reunir de forma mais permanente o Conselho Consultivo do partido, que integra os ex-líderes, antigos dirigentes e muitos veteranos com experiências úteis para atuais desafios. A partir de janeiro de 2018, pretendemos reforçar a Comissão Política Nacional, reestruturar o Secretariado Nacional, tornar realidade a afetação dos camaradas conselheiros nas suas respectivas circunscrições, instituir os comitês de especialidades para absorver os vários quadros disponíveis a apoiarem o partido, divulgar e fazer cumprir o procedimento e regras fixadas nos nossos estatutos. Aludindo à comemoração dos 45 anos da transformação do CLSTP em Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, o líder da maior força política da oposição voltou a sublinhar a questão da conciliação geracional como forma de expurgar os conflitos. Os nossos desafios são imensos e urge encontrarmos uma forma de diminuir os efeitos negativos do conflito geracional visível no partido. Não podemos continuar com a tese segundo a qual apenas os mais velhos são bons, experientes, enquanto que os mais novos são vistos sempre com desconfiança, como incompetentes ou sem sentido de Estado. Precisamos, sim, que os mais velhos sejam respeitados como tal e que sejam capazes de transmitir o seu saber e experiência aos mais novos. Precisamos também que os mais novos se capacitem de forma permanente e patriótica, de modo a assumirem os desafios do seu tempo. Na sua dissertação, Aurélio Martins enumerou uma série de casos de corrupção que abalam o país e apelou aos órgãos judiciais que esclareçam os fatos inerentes a este assunto. Daí o nosso vibrante apelo para que os órgãos judiciais trabalhem de forma abnegada
e transparente para esclarecer todos os casos pendentes de agenda de alegada corrupção ou falta de transparência. E daí a necessidade urgente de desmantelar a rede e punir os predicadores. Uma ação que contará com todo o nosso apoio e disponibilidade. Continuamos muito atentos, seguindo a atuação do digno Procurador-Geral da República e do Ministério Público no cumprimento rigoroso das suas atribuições legais. MLSTP e PSD a realizar este sábado na sua sede no reboque da cidade capital o seu Conselho Nacional na busca de unidade e coesão interna nesta força política. Não houve eleição do novo corpo diretivo do Conselho Nacional de Juventude. A desorganização dos trabalhos e algumas fraudes denunciadas pelos delegados não permitiram a conclusão dos trabalhos. 20 de janeiro é uma nova data para a realização da Assembleia Nacional do Conselho Nacional da Juventude. Clima tenso nos exaltados no interior do anfiteatro do Liceu Maria Manuela Margarido era um vai-vem dos delegados que nem a nave espacial da NASA. Sinal que algo ia errado não no reino da Dinamarca, mas sim na 4ª Assembleia Geral do Conselho Nacional da Juventude. O ministro da Juventude e Desporto, Marcelino Sanches, convidado para fazer a abertura da Assembleia, foi obrigado a ausentar-se da sala perante o clima reinante. A situação durou horas e a mesa da Assembleia não conseguia encontrar uma saída. Perante o impasse, o titular da pasta da Juventude e Desporto voltou ao local e ajudou na reorganização dos trabalhos até que foi possível encontrar 20 de janeiro, uma nova data para a realização da Assembleia Eletiva do CNJ. Houve 50 votos a favor, uma abstenção e uma contra. Como presidente da mesa da Assembleia, votou a favor do adiamento? Sim, votei porque eu vi que o clima não estava a favor para nós termos um seguimento das coisas. Eu também agradeço muito a presença do senhor ministro, porque a presença do senhor ministro nos ajudou muito, muito mesmo. Agradeço mais uma vez a presença do senhor ministro da Juventude. Ajudou-nos muito menos a conduzir o trabalho para marcar uma nova data para essa Assembleia que vai ser realizada no dia 20 de janeiro. Além desta decisão tomada na ausência do atual presidente do Conselho Nacional da Juventude, Wildley Baroca, os delegados aprovaram também a criação de uma nova comissão para conduzir os trabalhos da Assembleia. Em seguida, os presentes Votei sim a favor do adiamento da Assembleia do Conselho Nacional da Juventude, que tinha uma agenda de trabalho bem ampla. Isto porque não havia condições suficientes para dar-se a continuidade aos trabalhos. Então, achou-se bem criar melhores condições depois para efetivamente trabalhar com calma sobre aquilo que é a matéria de política da juventude para os próximos 3 anos. Desde o início não houve coerência entre os jovens, por isso criou-se uma nova comissão para posteriormente realizar a próxima Assembleia. Como é que classifica este clima que houve entre a juventude aqui no dia em que se elegia um novo candidato para a CNJ? Bom, no meu ponto de vista, acho que nós jovens que somos deveríamos ser mais, como é que eu digo a expressão, mais responsáveis. Podemos, como o seu ministro tinha dito, devemos respeitar-nos a nós mesmos para depois passarmos a palavra de forma que, porque isso não havia feedback entre os jovens, era muita discussão. Graças ao retorno do senhor ministro da Juventude, as coisas conseguiram tranquilizar-se minimamente e conseguiu-se dar continuidade do trabalho. Sim, votei a favor para uma próxima data, tendo em conta as condições não tinham sido criadas, então a Assembleia achou por bem marcar uma próxima data para que as coisas sejam bem organizadas, para que realmente faça valer a voz da juventude e que nós podemos juntos fazer mais e melhor. Como é que descreve esta situação que houve aqui durante as primeiras horas desta Assembleia, que no fim não acabou a não acontecer? Lamentável, mas o bom é que chegamos a um consenso e as pessoas depois voltaram à sala
voltaram à sala e houve consenso, isso é mais importante, para marcarmos a próxima data para a Assembleia. Todo o processo anterior a essa Assembleia era ilegal, era violador do Estatuto, portanto, essa decisão soberana desta Assembleia em anular todo o processo foi justa, é a mais coerente e é assim que a juventude avança. Sei que vai se ver a imagem de toda essa confusão inicial, mas é bom que nesse ponto final também se realce que a juventude conseguiu chegar a um consenso e vamos avançar para organizar as coisas. De recordar que para esta Assembleia estavam na corrida 2 listas, sendo uma encabeçada pela Margínia Pinto e outra por Calixto do Nascimento. Está no país uma delegação chinesa da província de Jiangsu para uma visita de 2 dias a convite do presidente da Câmara Distrital de Cantagalo. A visita visa estreitar os laços de amizade entre as autoridades de Jiangsu e Cantagalo. No âmbito desta visita, a delegação encontrou-se com os ministros da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, das Finanças, Comércio e Economia Azul, reitor da Universidade de São Tomé e Príncipe e o diretor das Pescas. Esta é uma das primeiras delegações provincial a visitar o país depois do restabelecimento de relações diplomáticas entre São Tomé e Príncipe e China Popular no ano passado. Esta delegação está formada por 6 altos dirigentes da província de Jiangsu, ligados às áreas de educação, mar e pesca, construção de parques industriais, liderados por diretor-geral adjunto do Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau do governo da província de Jiangsu. É a primeira visita do nossa delegação para São Tomé e Príncipe, a convite do Sr. Presidente do Distrito de Cantagalo. Estamos com muita satisfação e muita alegria de visitar o país tão lindo. Desde a chegada ontem à noite até agora, nos sentimos um país muito belo, povo muito hospitaleiro e também é a primeira, nós estamos talvez é uma das primeiras delegações provinciais para visitar o São Tomé, desde os 2 países reestabeleceram a relação diplomática no ano passado. Logo no primeiro dia de trabalho, a delegação encontrou-se com vários líderes governamentais do país. Dos encontros que pudemos registrar, constam-se a reunião de apresentação com o Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação e o reitor da Universidade de São Tomé. O objetivo do encontro foi apresentar a delegação a estas entidades do setor da educação, tendo em conta que vieram ao convite da autarquia de Cantagalo visando estreitar relações de cooperação na área da educação. Conseguimos bons resultados com esses 3 encontros do Ministro da Educação, Ministro de Finanças e Comércio e a Economia Azul, e também junto depois tivemos também reunião com a senhora diretora de Pescas. Essas 3 áreas são também áreas de prioridade para a nossa província ter se mover com o vosso país. Então veremos com bons olhos no futuro essas cooperações. Existem em Jiangsu 170 universidades e mais de 50 mil estudantes e mais de 1000 bolsas de estudo para os países da língua portuguesa que o próprio governo chinês oferece. Apresentar a possibilidade de oferecer bolsas de estudo nas diversas áreas aos estudantes santomenses foi um dos pontos abordados nesta reunião. Queremos atrair e também corresponder às boas-vindas para receber alunos do vosso Câmara, do vosso distrito, junto com o país, porque Jiangsu é uma das províncias de liderança da educação. Temos ainda a nossa própria bolsa de estudo do governo, exclusivamente para os países de língua portuguesa. São Tomé e Príncipe agora já voltou para a grande família entre o país de língua portuguesa e com a China, que gostaríamos muito de incluir esses alunos do vosso país para esse programa de bolsa de estudo. Os encontros que não pudemos registrar foram tidos com o diretor das Pescas e com o ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul. O presidente da Câmara Distrital de Cantagalo assinou ontem um acordo de cooperação e geminação com o diretor-geral do Gabinete dos Assuntos da província de Jiangsu. O acordo envolve as áreas de educação, pesca,
atração de investimentos estrangeiros, promoção do turismo e construção de infraestruturas turísticas. A cerimónia aconteceu nas instalações da autarquia de Cantagalo. É para nós. Esta delegação veio a São Tomé e Príncipe ao convite do presidente Paulo Bacuda, visando conhecer o país e abrir portas para investimentos estrangeiros. Este contacto surgiu no âmbito de uma deslocação minha a Macau, onde participei num fórum, e houve depois do fórum encontros no OFF, e onde manifestei o interesse em trazer para Santo Tomé, mais concretamente para o distrito de Cantagalo, a província de Jiangsu, onde tive sorte de conhecer os altos dirigentes dessa mesma província e que se manifestaram de certa forma algum interesse em vir a São Tomé, e de certa forma eu sinto-me bastante orgulhoso o facto de eles terem aceito o convite, e fez-se sentir porque de facto eles estão cá. Isso aconteceu sensivelmente há 2 meses e os resultados estão à vista, e é com a base nesse modelo de política que nós devemos levar o São Tomé e Príncipe, porque de facto com as limitações que temos ao nível do distrito, ao nível do país, sozinho não conseguiremos construir um país se não buscar parceiros que tenham vontade e algum interesse em poder de facto ajudar-nos. Depois dos encontros com algumas autoridades nacionais, foram a Cantagalo. Foram recebidos à porta da autarquia pelo grupo de Chabeta de Aguaizé. Depois das apresentações, tiveram um encontro em particular com o anfitrião da recepção para o acerto de algumas arastas. No encontro mais amplo, foi assinado o acordo de cooperação e geminação entre a província de Jiangsu e Câmara Distrital de Cantagalo. Nós agradecemos muito pelo convite do Sr. Presidente para a nossa delegação aqui. Sinceramente, nós queremos, a partir desta assinatura do protocolo de geminação entre as duas partes, que poderemos desenvolver muitas cooperações em áreas de investimento, de pescas, educação, jovem e etc. E também gostaríamos de dizer, estamos também com uma porta aberta para receber a delegação do São Tomé para a nossa província, então queremos ser bons parceiros no futuro. Um acordo de cooperação e geminação em que estão depositadas esperanças para a melhoria dos setores da educação, pesca, turismo e infraestruturas turísticas. Isto representa uma ação extremamente importante, porque de facto um acordo desta natureza vem trazer seguramente uma mais-valia para o distrito de Cantagalo. É com certeza uma porta que está a abrir da oportunidade para o distrito de Cantagalo, e não só. De facto, isso para mim é um motivo de muita satisfação, na medida em que é a primeira província chinesa a vir ao distrito de Cantagalo, e mais concretamente ao país, após a retomada de acordo diplomático no ano passado. Por isso que nós temos que perceber que só se consegue efetivamente crescer o país com parceria de povo e do governo, que de facto manifestam interesse em nos apoiar. O protocolo envolve investimento nas áreas dispensáveis para o desenvolvimento de Cantagalo. Este protocolo consiste em mais diversas áreas, é abrangente a áreas de investimento, área de pesca, empreendedorismo jovem, turismo e agricultura. É verdade que é um nível, digamos assim, de áreas vasta, mas isso de facto está no critério da seleção em função das oportunidades que possam vir a criar dentro desta área. O empreendedorismo jovem é uma das preocupações deste município e também do governo, 16º governo, na medida que nós temos uma sociedade maioritariamente jovem, e hoje se faz sentir as dificuldades que essa mesma classe vive por causa das oportunidades. Por isso é que nós, enquanto dirigentes, temos um dever moral, uma obrigação com o povo em procurar soluções e alternativas para trazer a melhoria e o bem-estar ao nosso povo.
Depois da assinatura do acordo, o autarca de Cantagalo levou a delegação a visitar algumas potencialidades do distrito. O empreendimento turístico Clube Santana foi um dos locais admirados pela delegação. A qualidade dos serviços, a paisagem e beleza natural se destacaram. Foram recebidos também pela população do plano de Aguaizé com Danço Congo para conhecer a história por detrás da beleza de Boca de Inferno. O Manifest ofereceu na tarde deste sábado alguns materiais, equipamentos às instituições da Polícia Nacional, da Presidência da República. Os materiais fazem parte de um lote de ajuda desta organização não governamental ao país. São computadores de mesa, equipamentos de ginásio, materiais de oxigênio, ultrassom para os serviços de fisioterapia e outros, os meios ofertados pela Human First, as instituições da Polícia Nacional, Hospital e Presidência da República. Vamos receber 5 computadores, são meios informáticos que efetivamente a polícia necessita. Não é suficiente, mas de qualquer forma seja bem-vindo. Esta parte vai contribuir para mais um número daquilo que nós já temos. Para isso vamos receber também alguns materiais de ginásio que eles vão oferecer. Nós já temos uma escola prática de polícia na formação e o dia a dia de polícia podemos ter um local onde nós podemos efetivamente praticar exercício. Até se forem nossos filhos até precisam. Nos ofereceram também um ultrassom que é preciso para o setor de fisioterapia. Esses materiais, esse tipo de material, e incluindo também 5 de oxigênio, que nós precisamos para as pediatrias, porque nós tínhamos a fábrica de oxigênio, mas que produz oxigênio canalizado só para os blocos operatórios e a sala de urgência, a nossa entrada de urgência. Ainda como o nosso hospital é disperso os edifícios, ainda não conseguimos canalizar, e esse tipo de aparelho vem nos ajudar, porque são aparelhos autónomos. E achamos o gesto bastante importante. Gostaríamos que toda a cidade de Santo Tomense, várias ONGs e associações, colaborassem com o hospital, nesse cada um bocadinho, nós íamos conseguindo preencher as lacunas todas. Estes materiais ofertados pela Human First fazem parte da ajuda que esta organização internacional tem vindo a distribuir pelo país. Nós trouxemos várias coisas para o hospital, para a boa prática do desporto, coisas para a educação e para vários serviços deste país. A nossa ajuda não se limita apenas a estas coisas que agora entregamos. Temos feito muito mais antes disto aqui em São Tomé. A Human First é uma organização internacional que existe em mais de 200 países. Em São Tomé e Príncipe, esta organização, que tem como objetivo defender as causas da humanidade, iniciou a sua atividade em 2004. A entrega dos materiais aconteceu no porto de São Tomé. Os candoneiros responsáveis dos GIMNOS 31 e 32 na região autónoma do Príncipe foram capacitados em matéria de segurança e higiene no trabalho. Uma formação promovida pelo Instituto Nacional de Estradas e o projeto PRIASA. Reduzir as possibilidades de ocorrerem problemas de segurança com o trabalhador constituiu o principal objetivo desta ação de formação de 3 dias, que teve como tema higiene e segurança no trabalho, destinada a estes agentes responsáveis do GIM da região, promovida pelo Instituto Nacional de Estradas e o projeto PRIASA. Esta formação, que hoje termina, insere-se no quadro do acordo assinado entre o INAI e o projeto PRIASA para a manutenção corrente das estradas reabilitadas na sua primeira fase. Atendendo à natureza do vosso trabalho e o perigo no decorrer das vossas atividades, houve a necessidade de realização desta formação de forma a manter em colaboração os trabalhos que nelas estão inseridas e munir-vos de conhecimentos que possam permitir uma boa segurança e higiene no trabalho.
Como nós sabemos, acidente de trabalho e doença profissional é algo que tem matado muita gente no mundo inteiro. E nós também não somos exceção. Em Santo Tomé também tem havido acidente de trabalho e doenças profissionais. E esses trabalhadores, como são trabalhadores que trabalham diretamente no terreno e com um trabalho com uma característica muito elevada de acidente de trabalho e doenças profissionais, eles receberam durante 3 dias formações relativamente a como é que eles devem trabalhar, quais são os equipamentos que eles devem utilizar no seu local de trabalho e os cuidados todos que eles devem tomar para que eles não possam no futuro sofrer um acidente de trabalho ou uma doença profissional. Uma formação considerada de importantíssima para o presidente da FAMEP, que pediu ao INAI e ao PRIASA de forma a estender a referida formação a todos os agentes do regime da ilha. Aproveito para dizer já ao INAI e à PRIASA que, tendo em conta a importância da formação, e que pela próxima pudesse haver, essa formação pudesse abarcar todos os cantoneiros da região autónoma do Príncipe, porque nós somos cerca de 120 cantoneiros e aqui só estão 10 cantoneiros. Quer dizer que faltaram muitos cantoneiros, isto porque a formação veio no quadro das estradas, que é financiado pela PRIASA. E uma grande parte das estradas do Príncipe é financiado pelo governo. E então esses cantoneiros não tiveram oportunidade de assistir a essa formação. Por isso eu volto a dizer que pela próxima, então pedimos à PRIASA e ao INAI que formação desse tipo pudesse embarcar a todos os cantoneiros, porque todos os cantoneiros fazem o mesmo tipo de trabalho. Conhecimentos bem aprendidos pelos formandos. Essa formação iniciou em boa hora, porque aprendi muita coisa. Aprendi como, em termos de doença individual, que é doença apanhada em posto de trabalho, sem proteção, e também como proteger acidente no local de trabalho, que é também acidente sem equipamento do trabalho. Doença profissional, quer dizer, a doença profissional são os tempos que nós demoramos sentado. Imaginamos uma pessoa que trabalha num gabinete, demora muito tempo sentado, tem uma doença profissional. E acidentes do trabalho são aqueles que nós podemos apanhar no posto de serviço diariamente, principalmente nós que somos do regime, ou seja, qualquer trabalhador que trabalha fora de um recinto pode estar em risco de apanhar qualquer tipo de um acidente. Cantoneiros do regime de segurança e higiene no trabalho. Os protestos contra a decisão do presidente norte-americano Donald Trump de reconhecer Jerusalém unificada como capital de Israel entram na segunda semana. As tropas israelitas feriram mais de 40 palestinianos nos territórios ocupados de Gaza e Cisjordânia. A informação foi avançada na última sexta-feira à agência Reuters pelos serviços de emergência médica no terreno. Foi mais um dia de protesto, cerca de 2 semanas depois do anúncio da parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do reconhecimento da cidade de Jerusalém unificada como capital de Israel. Na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, as forças israelitas terão morto um manifestante quando este ameaçava elementos do exército. Um fotógrafo confirmou que o manifestante tinha conseguido uma pequena arma branca e o que parecia ser um cinto de explosivos. Dezenas de palestinianos foram também feridos pelo exército israelita na fronteira que separa a faixa de Gaza do território internacionalmente reconhecido como parte do Estado de Israel. Para os membros da Organização para a Cooperação Islâmica, Jerusalém é a capital da Palestina. Convidamos todos os países, especialmente os europeus, a reconhecerem Jerusalém como capital da Palestina. Claro que vamos continuar a trabalhar com as Nações Unidas para que seja anulada a decisão dos Estados Unidos. A Turquia fará a parte que lhe corresponde.
A recente decisão do presidente dos Estados Unidos causou indignação no Médio Oriente e em todo o mundo muçulmano, de Marrocos à Indonésia. A posição de Trump preocupa também os tradicionais aliados dos Estados Unidos no Ocidente, como é o caso da União Europeia. O sismo está a abalar a Indonésia. 2 pessoas foram mortas. O abalo de 6,5 a 91 quilômetros de profundidade na costa sul da província de Java Ocidental. Foi nesta província que se registraram os danos mais importantes, com um morto e pelo menos 6 feridos. Outra pessoa morreu na província de Java Central. O terremoto deixou dezenas de edifícios danificados, dos quais pelo menos 40 ruíram. As autoridades emitiram alerta de tsunami para 3 províncias, mais tarde cancelado. Na memória de todos está ainda o tsunami de 2004, que matou 230 mil pessoas em vários países, incluindo um grande número na Indonésia. O país está numa zona altamente sísmica e sofre todos os anos 7.000 tremores de terra, na maioria moderados. As crianças estão a morrer de fome na Síria, segundo o Programa Alimentar Mundial, PAM. Mais de 400 mil pessoas estão nas zonas de conflito. 1 em cada 8 crianças estará a sofrer de desnutrição nos arredores de Damasco, nas zonas de rebeldes sírios cercadas pelas forças governamentais. Com as negociações de paz de mais uma ronda de negociações no beco sem saída em Genebra, o Programa Alimentar Mundial alerta para a crescente crise humanitária. Anos de cerco, anos sem receberem nutrição e com a comida que têm tido dá para ver bem a magreza. Algumas crianças estão famintas, comem forragem de animais, comem lixo, vasculham lixo. Têm um ar exausto, estão cansados, há neles um olhar de desespero. Vamos às cidades e parecem cidades fantasma com pessoas. You go into towns that are like ghost towns and people are still living in there. Em Ghouta Oriental, os rebeldes garantem que as forças governamentais não deixam entrar mantimentos. Damasco diz que os combatentes ficam com os víveres enviados para a população. Mais de 400 mil pessoas estão nestas zonas em guerra, sem possibilidades de escapar. Em breve tornar-se-ão em mais números e a engrossar a longa lista de vítimas mortais num conflito que já dura 8 anos e fez cerca de 500 mil de mortes. Veja depois do intervalo. Praça da Independência acolhe a primeira Feira Nacional do Desporto.